Se eu fosse um youtuber a sério, tinha feito uma entrada com efeitos especiais e uma música assim mesmo sinistra do género. Tipo Twilight Zone. Mas como eu não sou um youtuber a sério, isto é apenas um entretenimento, vai pelos meus dotes vocais, como estão a ver, são muito, muito bons. Portanto, sejam bem-vindos a mais um episódio da Alex Script. Eu hoje trouxe o tema, é o bounce da morte. E não é para assustar, mas é que poderemos estar perante uma situação dessas e é importante as pessoas estarem bem cientes daquilo que está a acontecer. Hoje temos uma pequena notícia, temos muitos dados aqui de on-chain data, vamos falar sobre Ethereum, que é importante o que está a acontecer com o Ethereum, e depois também vamos fazer a nossa análise técnica de BTC, Ethereum e também de uma moedita que há muita gente, um projeto português que há muita gente a pedir, e eu vou então fazer a vontade aqui à malta e dar o meu contributo, ok? Portanto, seja bem-vindo a mais um episódio da Alex Crypto. Já somos quase 5.500, se é a primeira vez que me estás a ouvir, e se gostares daquilo que vais ouvir, subscreve o canal, partilha e aciona aqui o sinozinho para não perderes um único episódio. Vamos então começar. E a PayPal aumenta empreendimento no mercado dos cripto. Aqui eu já falei que a PayPal está neste momento a preparar um protocolo com a Uniswap, está em negociações, o que é extraordinário para a Uniswap. Eu acho que isto está a ser desvalorizado no mercado e não vejo muita gente a falar sobre isto, mas é extraordinário para a Uniswap. É apenas uma ligação com uma das maiores empresas mundiais e portanto é a nível DeFi, a DEX com maior liquidez, portanto o que é muito bom também para a PayPal. E normalmente a PayPal está muito centrada nos Estados Unidos e as notícias normalmente com criptomoedas está muito virada nos Estados Unidos. E aqui a notícia principal para mim é que a PayPal da Irlanda anunciou vagas de contratação para diversos cargos relacionados à criptografia, ou seja, parece que a Europa está finalmente também provavelmente a ir no sentido do que está acontecendo nos Estados Unidos, apesar de estar claramente atrasada. Portanto, fica aqui a devida referência. E aqui um gráfico bastante curioso, aqui por volta das stablecoins, aqui do supply ratio, e que vocês estão a ver desde 2018 a tendência normal é de queda, mas sempre que nós temos uma queda mais agressiva, costuma haver aqui uma subida. E repara, uma queda aqui agressiva e depois uma subida também. Nós estamos neste momento também com uma queda que também foi um bocado agressiva, como vocês estão a ver aqui. Isto significa que há uma entrada de liquidez aqui no mercado, ou seja, e o preço por isso sobe, o preço aqui da Bitcoin, como vocês estão a ver aqui também, e aqui também. Portanto, o que o One Pope diz que nós estamos neste momento num fundo que há toneladas de liquidez à margem prontas para serem empurradas para os mercados. Portanto, ele diz que uma grande corrida está perante nós. Vamos ver se isso efetivamente é o que vai acontecer, mas que tem bom aspecto, tem. Aqui o Willy Woo, que é um fã incondicional por parte da Bitcoin e está tremendamente bullish, fala na dormência da Bitcoin. E este gráfico é muito, muito interessante porque ele fala que dormancy has bottomed, portanto que neste momento chegou aqui ao fundo, está a fazer um fundo, tal como aconteceu aqui, reparem estas linhas aqui verticais e aqui também. E significa que quando nós temos esta queda profunda da dormência, aquele momento em que eu falei nisto em vídeos anteriores, que a Bitcoin estava muito calma, que era a calma antes da tempestade, e que a Bitcoin estava numa panela de pressão, até fiz um episódio com esse título, e efetivamente o que aconteceu é que nós tivemos esse fundo e agora estamos a disparar. Portanto, se a história se repetir, vemos o preço a subir e aqui está um bocadinho atrasado, mas o preço seguramente também irá subir, como subiu. E aqui este gráfico aqui da Nunia Business é apenas a título de curiosidade, apenas de projeções, portanto isto vale o que vale, mas pronto, vou trago aqui porque as pessoas também gostam deste tipo de cenários e o ser humano é mesmo para isso, baseia-se muito em cenários e especulações e teorias e projeções. Portanto, aqui basicamente o que eu interpreto deste gráfico, como vocês veem, tem uma descrição extraordinária, portanto, short story A mais B igual a foguetão, portanto, isto foi aqui uma dissertação aqui na explicação deste gráfico, mas mesmo assim, aquilo basicamente o que eu interpreto é que, fazendo aqui tipo um espelho, portanto, a diferença do halving para o low aqui é de 375 dias de 2013 para 2012, de 2013 para 2014 são 368 dias, ou seja, é muito semelhante. Tal como aconteceu em 2015 no low e do halving aqui de 2016, que são 539 dias,
depois para o pico foram 526, portanto muito semelhante também. Portanto, eu deduzo que a projeção seja mais ou menos, aqui a diferença é de 2%, 2% menos 539 para 526, portanto ela faz a mesma projeção de 513, extrapula para 503 dias, que dá um pico em 21 de setembro de 2021. Curiosamente, eu também tenho falado, já falei no passado, setembro, outubro, que poderia ser o pico da Bitcoin, mas não sei, vamos ver se é isso que vai acontecer, mas não deixa de ser curioso aqui este gráfico. E menos empolgante é esta situação que vocês estão a ver aqui no ecrã, portanto está ligado com a acumulação de moedas e o gasto das moedas, e aqui, como vocês estão a ver aqui, esta queda e o preço a subir, é uma fase de distribuição que aconteceu em 2017, chegámos a um pico e depois de um pico tivemos aqui de facto um baixo relativamente aqui ao spending of altcoins, e depois entramos num período de acumulação e o preço teve a cair durante cerca de um ano foi até o outro pico, até o outro fundo dos $3.000 foi mais ou menos um ano. Portanto, e aqui, como vocês estão a ver aqui, os 3 meses está mais ou menos está situado aqui nesta zona, aqui de maio de 2018, e aqui aponta mais ou menos esta fase, ou seja, dá a entender que nós estaremos aqui nesta zona de maio, mais ou menos de 2018, o que, se for o caso, ainda temos que penar bastante, como vocês estão a ver aqui. Portanto, a acumulação pode ter começado, não significa, já tenho alertado para isso, que seja o início de uma onda 5, digamos assim, para um blow-off top final. Portanto, muita atenção a isto, e é importante vermos sempre os dois lados, está bem? Aqui, a curto prazo, temos o funding rate está negativo, ou seja, tem andado entre o neutro e o negativo, e portanto, quando normalmente o funding rate está negativo, significa que o preço da Bitcoin terá mais tendência a subir do que a cair. Portanto, fica aqui também a devida referência. Outro indicador muito engraçado é a nível de Ethereum, que o sentimento social, o volume social de pesquisas de Ethereum está claramente a subir, e está muito relacionado com o 1559, o que vai acontecer aí. E falando sobre o 1559, em que toda a gente já percebeu e já sabe que parte, ou seja, aquilo que os mineradores recebiam tudo, não é? Portanto, cada transação, cada venda, compra de Ethereum era validada pelos mineradores, e depois as pessoas tinham a pagar taxas, e taxas altíssimas, para que a sua venda, a sua compra entrasse no bloco, não é? E neste momento o que vai acontecer é que parte dessa verba, digamos assim, que os mineradores ganhavam vai ser, ou desse Ethereum, vai ser queimado, portanto vai ser destruído para sempre. Forever, ok? E eu trago aqui um gráfico, não, antes disso, trago aqui também, ligado a este sentimento, peço desculpa, ligado a este sentimento que está aqui a crescer na Ethereum, reparem o que é que diz o Google Trends. Aqui no nível da Google, nós temos um suporte já muito engraçado aqui para Ethereum, é na zona entre os 25 e os 30, aqui foi 25, aqui foi 28, e foi onde foi feito o suporte neste mais recente pico ou bull run, digamos assim, que foi uma zona também aqui onde o preço teve mais ou menos aqui Ethereum entre os 25 também e os 28 também. Portanto, aqui assim esta zona que parece que estamos aqui a formar uma nova base aqui para Ethereum, e que o pior já pode ter passado a nível social. E quanto maior é a procura social, normalmente significa que o preço tem uma tendência de subida. E reparem o que é que está a acontecer aqui. Tivemos aqui claramente uma subida. O que, se nós compararmos, por exemplo, com Bitcoin, temos um bocadinho o oposto, temos uma queda. Tivemos uma subida, mas depois agora já temos uma queda. Portanto, também há aqui neste momento mais interesse, não é mais interesse, atenção, mas a nível de gráfico tivemos uma ligeira subida por parte da Ethereum e uma ligeira queda por parte da Bitcoin. Pronto, isto é só a título de curiosidade. Mas muito, muito interessante este site, que eu encontrei no YouTube, num vídeo que eu vi do Chico Crypto sobre Ethereum, que recomendo que vocês vejam. E ele falava na parte da Ethereum ser deflacionária, sim ou não, e se este London Fork se vai tornar automaticamente deflacionária
Ethereum. Portanto, a deflação vem, obviamente, quando a produção de moedas é inferior ao gasto de moedas ou a destruição das moedas. Portanto, o que nós podemos ver é que, efetivamente, nas condições atuais, nós não vamos ter uma Ethereum deflacionária, e só quando houver o merge, ou seja, quando houver a fusão, quando houver o Proof of Stake, em que as pessoas vão, o Ethereum 2.0 basicamente, em que depois sim vai haver uma certa estabilidade no preço. Agora, se acontecer o que aconteceu no passado, brevemente, para a semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, durante o ano, durante até ao final do ano, ou início de 2022, não sei, reparem, se eu fizer isto, e se o gás de Ethereum, ou seja, aumentar, não é? E isto aconteceu no passado, e vamos aqui por isto no máximo, o que é que acontece? Significa que já neste momento, nesta fase com o London, a fork, nós já vamos ter uma estabilidade no supply de Ethereum, e depois com o 2.0 vamos ter claramente uma Ethereum deflacionária. E se tu andas atento àquilo que eu ando a falar relativamente a Ethereum, e se certamente estarás também fazer as tuas pesquisas, Ethereum é a espinha dorsal do espaço das criptomoedas, e o que não lhe falta é valor e utilização real para Ethereum. Basta falar na Mastercard e na Visa, em que vão usar o SDC, em que o SDC usa como blockchain a Ethereum. Portanto, basta isso apenas para exemplo. Mas podia falar nos NFTs, podia falar no DeFi, pronto, nunca mais saía daqui. Portanto, se tivermos um pico de procura em Ethereum e o nível de gás também subir, isto é o que vai acontecer. E se isto acontece, meus caros, o que é que acontece ao preço? Upa. Ok? E com este termo técnico upa, vocês já perceberam o que eu quis dizer. Muito interessante o Stock to Flow aqui. Nós temos aqui uma linha... Quem publicou isto foi o Will Clement. Nós temos aqui uma linha claramente a fazer de base aqui de suporte, e parece que chegamos novamente aqui a este valor. Isto é a diferença, este aqui vermelho significa que estamos acima do que devemos estar no Stock to Flow, e quando está a verde é que estamos abaixo do que é suposto no Stock to Flow. Nós estamos tremendamente afastados daquilo que era suposto estarmos no Stock to Flow, até que houve já pessoas a questionar se efetivamente o Stock to Flow tem validade, não é? Portanto, eu acho que nós chafámos. Eu também quero que o Stock to Flow se concretize, como é óbvio. Eu acho que isto, se fosse por uma unha negra, sinceramente, por uma unha negra, eu acho que nós, se tivéssemos caído abaixo dos 30 mil e tivéssemos ido lá para os 20 mil, eu acho que o Stock to Flow ia de vela, mas poderá ser um excelente momento de compra, como vocês estão a ver aqui, por estes valores todos, em que o Bitcoin depois subiu. Portanto, fica aqui também a devida informação. Outra informação aqui do Lark Davis que ele publicou é que houve um outflow muito grande das exchanges. Ou seja, já falei, não quer dizer, atenção, que isto seja migração de moeda para guardar, pode ser apenas para outras coisas, não é? E até pode ser para entrar, para depois saída para depois entrar, mas também significa que poderemos estar perante um cenário também deste. Reparem o que é que aconteceu aqui. Houve muita compra institucional em OTC, portanto, à margem das exchanges. Portanto, ele aqui, o Kim Jong-ju, fala que grandes nomes, se anunciarem uma entrada na Bitcoin, que os touros vão ter alguma dificuldade e vão estar em problemas, mas que é verdade que efetivamente houve uma compra muito grande por parte de Bitcoin fora do mercado, e que é verdade que houve uma grande saída de Bitcoin das exchanges. Isto é factual, ok? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. E pronto, vamos falar então sobre a nossa análise técnica. Vela mensal. Tivemos claramente uma engulfing candle aqui em julho. Portanto, isto é uma vela, no mês de junho tivemos mais ou menos um martelo. Portanto, este raio é um martelo, mas tem um cabo muito grande para cima, portanto não é um martelo bem feito, mas é um martelo. E agora temos claramente uma engulfing candle, reparem aqui, uma formação de 3 pinos, o que normalmente é uma formação de inversão, e denota aqui forte pressão de compra nos últimos 3 meses. Claro, o preço veio cá abaixo, como vocês estão a ver, o máximo que veio foi a zona dos 28 mil, mas depois subiu. No passado, nós, por exemplo, aqui, nós tivemos essa situação mais ou menos aqui também, em que depois o preço caiu.
Aqui não tivemos em 2018. E também tivemos a mesma situação em cerca de 2013, ou seja, como engulfing candle, ou seja, uma inversão, e depois tivemos uma segunda vaga. Portanto, será que estamos em 2014? Será que estamos em 2013? Não sei, quiçá, mas que é inegável que isto é um padrão bullish, ok? É um padrão bullish. E agora vamos falar então um bocadinho sobre o nosso bounce. O nosso bounce. Onde é que isso está? Ok. Nós aqui na semanal, acho que este era na semanal, era. Reparem aqui, eu tenho aqui umas bolinhas amarelas e tenho aqui uns raios aqui assim verticais. E estes raios verticais é basicamente o fundo. Depois de grandes subidas, a zona do fundo que nós tivemos aqui também, em 2018, abril de 2014 e julho de 2013 e agora junho de 2021, que foi, até prova em contrário, a parte mais baixa. E se nós virmos também em 2014, 2021, nós tivemos um bounce na Moving Average de 50 períodos, que serviu exatamente para esse movimento ascendente, ok? Até aqui nada de extraordinário. Agora, até que ponto é que nós estaremos, até que ponto é que haverá semelhanças com este movimento, se estamos perante 2013 ou estamos mais perante 2014 ou 2018. Portanto, se vocês virem aqui, onde é que nós estamos no CCI, e se pegarmos aqui numa linha horizontal, estamos a falar nos 104, mais ou menos, 104. E reparem o que aconteceu em 2018. Estávamos exatamente nessa, mais ou menos aqui assim, nessa linha aqui dos 104. E em 2014, mais ou menos também na zona dos 104, 110. O que não aconteceu em 2013. Portanto, em 2013 nós estávamos claramente acima, ok? Se nós olharmos para o RSI, que nós temos um RSI neste momento, quando foi o fundo, um RSI por volta dos 45, reparem que no fundo anterior também estávamos nos 45 e em 2014 também estávamos nos 45. Em 2013 estávamos um pouco mais acima, estávamos com 51, 49, 50. Ou seja, há maior semelhança com 2018 e 2014. O Stochastic RSI também está cá em baixo, ok? E estava cá em baixo em todos os parâmetros, portanto aqui não quer dizer que não tínhamos um movimento de subida tal como aconteceu. Reparem, onde foi o fundo, onde estão as linhas verticais, nós tivemos sempre uma subida de preço, o tal bounce que eu falei, ok? O que é que eu quero agora aqui também? E se vocês repararem também aqui, em que nós temos, aqui o bounce foi feito e não chegou ainda à moving average aqui de 200 dias, exatamente, há moving average de 200 dias. Reparem, ainda não aconteceu isso, nós estamos um bocadinho mais abaixo, mas foi onde nós chegámos a ir em 2018, em 2014 e aqui nós nunca caímos abaixo dessa moving average de 200 dias. Reparem a diferença com 2013. Portanto, parece que efetivamente nós estamos muito semelhantes a 2018 e a 2014. Não é para assustar ninguém, mas é para estarmos cientes do que poderá estar a acontecer relativamente ao preço da Bitcoin. Eu sempre disse que era uma zona crítica e se nós teríamos que conquistar aqui a moving average de 200 dias para eu ficar um pouco mais bullish. Eu acredito que nós ainda possamos ir lá, até porque, por exemplo, na semanal, nós estamos com muito bom aspecto aqui na semanal, como vocês estão a ver aqui. Temos aqui um movimento ascendente aqui no Stochastic, que está claramente a entrar no momento de subida, e entramos aqui na zona verde aqui do CCI, que também para mim é bullish. Agora, porque é que eu digo que é crítico esta zona, este preço? Agora falando um bocadinho mais de um time frame mais curto. Não é natural a Bitcoin fazer isto. Ou melhor, é natural porque aconteceu, mas não é saudável, é isso que eu queria dizer. Tantas velas positivas durante tantos dias, normalmente dá asneira com M. Portanto, o que significa depois uma queda mais agressiva. Eu gostaria muito mais de ter visto uma estrutura semelhante a esta, ok? Mas neste caso invertida, a crescer aos poucos, do que um movimento tão ascendente. Não é tanto uma recuperação em V, porque a queda não foi em V. Portanto, a recuperação foi em V, mas a queda não foi em V. Agora, eu tenho aqui esta barra aqui verde, em que poderá ser uma zona de hipotética paragem da queda da Bitcoin.
E eu tenho aqui a retração de Fibonacci dá 38% aqui nos 36.943. Portanto, é uma zona de suporte aqui que vai mais ou menos entre os 37 e 600 e essa zona também. Portanto, é bastante provável que a Bitcoin venha pelo menos esta barra aqui verde, se é que já tocou lá um bocadinho. Portanto, eu acho que ainda não terminou, poderemos ter um bocadinho mais de queda. E também podemos continuar a ir para a zona dos 50% do Fibonacci ou 61,8% do Fibonacci, que mais ou menos os valores são, para quem está no carro a ouvir ou está a trabalhar e não pode ver o gráfico, 35.340 para quem é a retração de Fibonacci de 50% e a retração de 101.8, 33.750. Portanto, e tal como eu já disse no meu premium, desde que a Bitcoin não caia abaixo desta zona aqui, que foi o anterior fundo dos 29.380, e até digo mais, abaixo dos 31.500, se a Bitcoin cair e vier até esta zona, e até pode ser agora o bounce já, não sei, mas se viermos aqui assim, não deixa de ser um baixo mais alto que é feito, e uma hipotética inversão de tendência desta queda que nós temos desde maio, ok? Portanto, se nós queremos ver uma inversão de tendência, é exatamente isto que temos que ver. Um bounce, uma retração, um período de consolidação e depois um crescimento gradual era o mais saudável para a Bitcoin, ok? Mas bullish, para nós sairmos do bounce da morte, a Bitcoin tem que provar que não vai repetir a história. Portanto, é muito importante o que vai acontecer nas próximas semanas. Estejam muito atentos. E se nós começamos a cair e a perder suporte, ou até a fazer um triângulo descendente, atenção, também pode estar a formar-se um triângulo descendente com este movimento mais ou menos assim, meramente agora especulativo, ok? Um triângulo descendente e depois quebrar o que não seria uma repetição de 2000, mas eu acho isso pouco provável, sinceramente. Era muito, quer dizer, isto era quase copy-paste de 2018, o que normalmente o mercado não copia o bull market e bear market anterior, ok? O que é que eu tenho aqui mais? Atenção, outro dos cenários, isto, eu trouxe o cenário mais bearish, é aquele bounce da morte, digamos assim. Outro cenário que, e poderia para mim, caraças, podia perfeitamente acontecer, é um cenário de acumulação prolongado já. Ou seja, não fazer um triângulo descendente, mas vimos cá abaixo um bocadinho, e andar aqui mais outra vez cá em cima outra vez, mais perto aqui da zona aqui dos 41, e andarmos aqui durante algumas semanas, meses, neste ramo aqui lateral. E o que seria extraordinário para a Bitcoin fazer uma estrutura nos 30 mil, porque a Bitcoin não tem estrutura, agora começa a ter alguma, acima dos 20 mil, seria extraordinário. Portanto, este cenário também está claramente em cima da mesa, não pode ser descartado. Eu acho que está descartada a possibilidade de uma subida vertical já nas próximas, já neste mês, no mês de agosto ou até setembro. Eu não acredito que a Bitcoin vá aos 100 mil nestes 2 meses, não acredito. Eu espero que vá, atenção, mas eu não acredito, sinceramente. Seria também muito interessante esta zona aqui de acumulação por parte da Bitcoin, ok? Mais, a dominância. Muito, muito engraçado o que está a acontecer neste momento. A dominância da Bitcoin. Nós temos, na semana passada, tivemos uma Gravestone Doji Candle. Claramente uma Gravestone Doji Candle. Reparem aqui. Esta é mesmo aqui. Certinha, de livro. Um corpo muito, muito curtinho, um raio de rejeição muito grande. Portanto, claramente uma rejeição da dominância da Bitcoin, por causa é que tivemos um pump nas altcoins. Estamos a perder esta estrutura deste Rising Wedge, aqui temos, portanto, o que também é bom, é uma estrutura negativa, o que é bom para as altcoins. Agora, trago-vos aqui uma curiosidade. Os indicadores, reparem, eu já andava a falar neles que eles andavam um bocadinho esticados. Aqui nos 3 dias, reparam, há muito tempo que nos 3 dias tínhamos o Stochastic cá em cima, portanto, era previsível termos uma queda por parte da dominância das altcoins. Agora, chamo-vos vossa atenção, senhores e senhoras, para estas duas barras que aqui estão. São barras depois da alt season, que aconteceu, ok? Depois da alt season, tivemos um bounce muito grande por parte da dominância da Bitcoin. E depois tivemos uma queda, ok? E nós podemos estar exatamente a acontecer isso, este movimento de queda, em que as altcoins ganham dominância à Bitcoin. Agora, reparem o que aconteceu, isto foi 8 de janeiro de 2018 até mais ou menos 2 de abril de 2018. Se nós olharmos aqui para o gráfico da Bitcoin, já tenho aqui desenhado para poupar tempo,
reparem o que aconteceu. Houve uma descida, houve um bounce, não é? E houve uma descida aqui do preço da Bitcoin e depois ela assim começou a subir. Portanto, há aqui uma diferença de uma semana com esta situação que aconteceu aqui. Portanto, temos aqui também uma queda não tão agressiva, atenção que as coisas não têm que ser copy-paste, nem faz sentido que assim sejam, mas temos uma tendência de descida do preço da Bitcoin, tal como aconteceu em 2018. Depois tivemos um bounce, não é? Da dominância do preço da Bitcoin, que levou a esta subida. E depois tivemos uma queda da dominância das altcoins, da Bitcoin, que está ligada a esta queda que tivemos aqui, ok? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aqui relativamente aqui ao preço. Eu disse um disparate, peço desculpa. Eu disse que houve aqui uma queda, exatamente, que foi a subida do preço da Bitcoin, mas depois a dominância da Bitcoin subiu, que significa que o preço da Bitcoin desceu, ok? Peço desculpa pelo lapso, ok? Portanto, podemos estar agora numa conquista de dominância das altcoins e depois voltar a uma subida por parte da Bitcoin. A questão é saber se o preço vai subir da Bitcoin. Se o passado se repetir, o preço vai descer, ok? Pronto, vamos olhar agora um bocadinho para a Ethereum. Não é que haja muito a dizer relativamente a Ethereum, ou seja, que ela continua bullish. Tivemos aqui na semanal, acho que é a mensal, vamos ver a mensal. Nós temos aqui também um padrão de pressão de compra, não tivemos Engulfing Candle. Neste momento temos uma vela de rejeição, mas hoje é dia 3 ou 4 ou 5, ou o que é. Portanto, é provável que, até porque nós tivemos, reparem, isto não é nada normal para a Ethereum. Nada normal. Reparem bem, olha a quantidade de velas que nós tivemos aqui de subir por parte da Ethereum naquela expectativa. Tivemos neste momento uma Death Cross em Ethereum, mas não é muito relevante ainda porque não está muito inclinada aqui a linha azul, portanto isto aqui até pode rapidamente subir. Agora, parece-me que efetivamente nós vamos ter uma queda do preço da Ethereum. Reparem aqui como é que estão os indicadores na diária, nas 4 horas não sei se tivemos divergência, sim, tivemos divergência aqui nas 4 horas, portanto apontava para essa queda. Os 3 dias também já temos estocássida a virar para baixo e na semanal é que estamos com muito bom aspecto. Portanto, olhando para indicadores, teremos uma queda de curto prazo e depois uma subida de médio prazo, o que seria extraordinário para todo o mercado. Na dominância de Ethereum, temos aqui uma bull flag que formou-se e com breakout neste momento, mas o volume não está grande coisa e já estamos a ver um bocadinho uma vela de rejeição. E a dominância de Ethereum também neste momento tivemos um breakout, mas não estou inteiramente convencido. Esta setinha aqui amarela dou destaque porque nós ainda não fizemos um baixo abaixo desta linha verde que eu acho que poderíamos fazer relativamente à dominância de Ethereum. Ele continua a ser toda uma estrutura bullish. Reparem, mesmo que a gente venha aqui, é toda uma estrutura bullish por parte de Ethereum médio e longo prazo. E vamos então agora falar sobre Bipro. Bipro é um projeto português muito interessante, que está, como alguém me explicou hoje, que eu sinceramente não ando muito atento a projetos, mas ele compararam-me com o WordPress, e para quem não conhece, o WordPress é uma plataforma simplificada, por exemplo, que cria sites, cria blogs, essas coisas todas, depois tem uma série de plugins lá dentro, portanto acho que a comparação é muito, muito boa. E o que nós temos aqui é um período de acumulação em 2020, um falling wedge em 2020, terminou em 2021, breakout, nova acumulação, subida exponencial e quebra, tal como acontece por norma quando há quedas, subidas muito íngremes. Este suporte diagonal, quando é quebrado, dá tombos muito grandes. É muito curioso onde ela foi cair. Ela foi cair à chamada Golden Zone, que é aos 61,8%, portanto uma excelente altura para comprar. Tivemos aqui, se eu não estou enganado, acho que foi isso que eu vi, tivemos divergência positiva na diária, com duplo topo, com duplo fundo e breakout. Agora, estamos claramente numa zona, vamos tirar aqui o Fibonacci para não atrapalhar. Estamos claramente numa zona de rejeição, ou melhor, numa zona de resistência, é preciso ter algum cuidado para entrar neste momento. Reparem aqui nos 3 dias, estamos a curvar neste momento para baixo e temos uma vela de rejeição aqui, eu sei que termina daqui um dia 6 dias, 1 dia e 6 horas, e claramente aqui a virar para baixo no RSI estávamos muito, muito overbought. Parece-me que vamos ter uma correção aqui na Bipro, que poderá ir mais ou menos, aqui se a gente olhar, mais ou menos aqui assim para a zona dos 007, 0059, será provável ir mais ou menos até aí. Vai depender também muito da Ethereum e da Bitcoin. Já sabem que moedas pequenas estão muito dependentes dos gigantes e vai depender muito disso. A médio e longo prazo,
e tendo em conta que isto é uma estrutura bullish para mim, ok, temos claramente aqui um baixo mais alto, e parece-me que poderemos ir atacar novos máximos, não sei quando, mas podemos ter agora um período de acumulação maior e depois ir, mas como hipotéticos targets para longo prazo, numa estratégia de longo prazo, eu apontaria aqui para a zona aqui dos, obviamente no topo, o 0047 e depois o 01 e por fim o 029 como possíveis targets para a Bipro, se efetivamente for um projeto que vingue no mercado, e com os seus NFTs e com a sua Fever, que também tem NFTs de desporto. Não estou a dizer disparados, peço desculpa se não estou a dizer disparados. Tivemos claramente volume, portanto, correção a curto prazo, importante manter a estrutura para não continuarmos a queda, e aqui ficam os targets. Portanto, falei muito. Portanto, vemo-nos então amanhã. Desejo a todos um bom resto de dia e uma boa noite, ok? Forte abraço.